Pronto. Opa, vamos lá então. Vamos ver sobre slope, né? Que é, na prática, lidar com uma reta. Tá. Vamos lá. Seguinte, cara, só existe slope, só existe inclinação, né? Quando a gente está falando de reta. Mas a gente sabe que na matemática existem uma série de outras funções. Tem a função de segundo grau, que dá uma parábola, tem a função do seno, que dá uma ondinha, tem a exponencial, que dá um crescimento muito abrupto. E, bem, tem vários. Hoje a gente vai lidar só com essa função mais simples, a função de primeiro grau, a equação da reta, a função linear, a função afim. Tá? Então, para entender ela, para a gente poder entender a inclinação, a gente primeiro tem que entender o que é uma função de primeiro grau. Então, nós vamos fazer a revisão de tudo, beleza? Tá. O que não falta para nós é tempo, né? Quando que é a tua prova? Dezembro, acho. Tem tempo pra caramba. Isso aqui, normalmente, eu contemplo em 3 aulas no máximo, assim, com meus alunos. Então, vamos lá. Deve ser a 16ª vez que eu dou essa aula esse ano, pelo que eu tô contando. Tá. Eu falei ontem que foi a 15ª, então hoje é a 16ª. Vamos lá, cara. Função afim. Vamos primeiro ver um exemplo de onde isso pode ser aplicado, né? Isso aqui é um taxímetro. Talvez você nem saiba o que é isso, mas é um negócio que mede o quanto você vai pagar para o taxista depois da corrida. Sim. Beleza. Então, ele funciona da seguinte forma. Quando você entra no carro, você já paga uma taxa. A taxa é de R$ 4,10. Entrou, pagou R$ 4,10. Independente se você andar 10 quilômetros, nada, você vai pelo menos pagar essa taxa de R$ 4,10. Depois, obviamente, você paga uma quantidade proporcional ao quanto você anda. No caso, está dizendo aqui que cada quilômetro rodado custa R$ 2,50. Tá. Beleza. Eu te expliquei tudo isso com português. Só que isso pode ser explicado de uma forma mais reduzida matematicamente, por meio dessa equação aqui. Veja, essa equação ela me dá o preço em função do valor do x, ou seja, o preço vai ser igual a 4,10, aquele valor que você paga só de entrar, mais 2,50 vezes x, sendo x a quantidade de quilômetros que você anda, certo? Então, por exemplo, se a gente andar 2 quilômetros, quanto que a gente vai pagar? Taxista. Se a gente andar 2 km, pagar, é só substituir o x por 2. Exato. Daí vai ficar... Vai lá. 9,10. Isso, 9,10. Exatamente. Então, veja o que tem de detalhe que às vezes a gente deixa de lado. Você colocou no lugar do x justamente o valor que você andou, 2 quilômetros. Poderia não ser o caso. Se fosse x ao quadrado, por exemplo, o 2 levaria ao quadrado antes de multiplicar pelo 2,50. Então, aí que está a vantagem e a utilidade da função de primeiro grau. Ela é a função que a gente mais vê na nossa vida. A gente usa ela o tempo todo. Por exemplo, se digamos que eu vá comprar uma camisa e ela esteja R$ 30, bem barato. Eu aproveito a promoção e compro 3. Concorda comigo que eu vou pagar R$ 90, né? Sim. Pois é. Isso que eu acabei de resolver é uma equação de primeiro grau, uma equação da reta, que tem inclinação, slope e tudo mais. Então é algo que a gente faz o tempo todo na nossa vida e nem percebe. Né? Então, o que é uma equação de primeiro grau? É uma equação que tem uma proporcionalidade, um crescimento constante a cada, evento que ocorre, né? No caso, comprar uma camisa, andar 1 quilômetro. Aqui tem um outro exemplo bem interessante. Uma caixa de água, ela tem 1.000 litros e, eventualmente, a pessoa repara que tem um vazamento, e esse vazamento ele causa uma diminuição de 6 litros de água por hora. Tá bom? Beleza, acabei de explicar uma situação, mas eu posso matematizá-la. Então, se eu quiser saber a quantidade de água que vai estar na caixa depois de alguma determinada quantidade de horas, a equação é essa. Sim. Não é mesmo? Você coloca aquele valor fixo, que é o fato da caixa estar cheia, 1.000 litros. E aqui o detalhe, né? Menos 6. Porque você está reduzindo a quantidade de água, certo? Sim. Pois é. Então, se você quiser saber quanto vai ter de água após 10 horas, com esse vazamento rolando, é só fazer 1.000 menos 6 vezes 10. Isso vai dar 940 litros.
Tá. Muito bem. Isso é uma equação de primeiro grau. Nada demais, não é mesmo? A gente está bem acostumado com isso. Aqui ele dá algumas explicações mais específicas. Agora eu quero ir para um exemplão aqui. O que eu faço com os meus alunos é bem legal. Sempre se entendem melhor a matéria com esse exemplo. Bem, vamos lá. Tu pode ler para você mesmo, não precisa ler para mim, tá? Quando você terminar de ler a um, você me fala. Daí a gente discute sobre ela. Eu li já pra eu fazer? Não, vamos conversar primeiro sobre. Ah, tá. Vamos lá. A. Indicando por Y o valor recebido em reais e X, quantidade de horas trabalhadas, escreva a lei da função. Então, primeira pergunta que eu te faço. Por meio do que está escrito na frase, tu consegue escrever essa função, igual lá nos outros exemplos? Consigo. Legal, pode me dizer então qual é? O total é igual a 200 mais 90t. Isso, na verdade, Mais X, 90. né? Então, aqui vamos nos ater aos termos que ele está falando, né? Y é o valor recebido, então a gente está procurando isso, né? Y é igual a 200 mais 90x, que é a quantidade de horas trabalhadas. Show, beleza. Essa função é uma função afim? Justifique sua resposta. Eu vou te explicar por que ela é, daí tu guarda isso para ti, tá? Ela é uma função afim, ou uma função de primeiro grau, ou uma equação da reta, ou uma função linear, porque ela varia proporcionalmente o seu valor. A cada hora tu cresce a mesma quantidade de dinheiro, R$90. Passou uma hora, 90, passou mais uma hora, mais 90, outra hora, mais 90. Sacou? Sim. Quando você tem essa variação proporcional, você está lidando com uma função afim, uma função de primeiro grau, uma função da reta. Tá bom. Explicitamente, cara, assim, algebricamente, né, dá para notar que as equações da reta elas sempre respeitam esse formato aqui, olha só. Função igual a x mais b. Ou seja, o número que multiplica o x, que não está ao quadrado, não está dentro de um seno, não está no exponencial, mais um outro número, beleza? Esse outro número às vezes pode ser zero, mas zero é número, né? Só o que não pode ser zero é o a. Tá. Beleza. A gente já vai falar sobre o que o a tem a ver com a inclinação. Mas vamos aos poucos aqui, vamos aos poucos. Olha lá, mediante ao que você encontrou aí, a expressão algébrica, né? Me diz quanto que ele recebeu se ele trabalhou por 2 horas. Vai lá. R$380. Isso, porque como a equação é 200 mais 90x, né? Sendo x 2, então 2 vezes 90, 180, mais 200, 380, beleza. E a D, consegue fazer? Quanto é 515 dividido por 90? Deixa eu ver. Cuidado, tá errado essa conta. É? É. Lembre do 200, hein? Escreve a equação e Verdade. depois substitui 515. Vai lá. 3 horas e meia. Isso, agora sim. 515 menos 200, 315. Divide por 90, 3,5. Sim. Exatamente. Muito bem. Tá um... Ah, não, deve ser um negócio de cortar piso aí. Não sei. Barulheira. Ah, é obra aqui do lado. Beleza. Ó, vamos lá. Agora vamos para uma questão de vestibular aqui, Brasil. Né? Então, um pouquinho mais... Às vezes não. Às vezes é mesmo nível da SAC, só é maior, né? Em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 unidades de camiseta
Ah, tá, vai lá, lê você, depois você vai ler de novo. Lê a 2 aí, depois vamos conversar sobre ela, beleza? Tá. Pô, esse barulho tá chato, hein? Uma fábrica. Não sei. O que você não sabe? Não sei fazer. Sabe fazer, entendi. Tá, veja que interessante, né? Diferente dos outros problemas, aqui, pelo que está escrito no enunciado, não dá para tirar de cara qual é a equação, né? É, exato. No outro dava, aqui não dá. Aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de matemática, tá bom? Mas eu te garanto, pelas informações que foram dadas no enunciado, dá para encontrar a equação. Só que a gente vai ter que fazer conta, beleza? Sim. Cara, na matemática existem algumas regras. Existe uma regra muito importante que é a seguinte: para que você encontre o valor de n incógnitas, você precisa de n equações, tá bom? Ou mais precisamente, n pontos. A gente vai conversar sobre isso eventualmente. Então, como a gente tem duas incógnitas que nós queremos saber o valor aqui, veja, o b e o q, né, duas incógnitas, que são justamente os coeficientes angular e linear aqui da equação de primeiro grau, a gente precisa de duas equações que envolvam essas letras, tá? Para que a gente Tá. possa encontrar o valor de cada uma delas. O que a gente vai fazer aqui é algo que tu já fez muito na tua vida, com certeza. O sistema de equações. Lembra de sisteminha de equações? Uhum. Fazer. Tá bom? Então eu vou colocar no Paint aqui. E eu vou resolver para você. Levando em conta, né, que diferente dos outros casos, isso é importante, tá? Diferente dos outros casos, não deu para tirar pelo texto qualquer equação, né? Infelizmente não deu. Então, vamos ter que fazer uma conta. Note, ele deu que o formato da equação é aquele C igual a QX mais B. Tá bom? Então, a gente já sabe que a equação C igual a QX mais B. Beleza. Onde Q, desculpa, onde X é a quantidade de camisas produzidas e C é o custo, não é mesmo? Sim. Então, se tu notar aqui no enunciado, a gente tem 500 camisas custando 2.700. Não é mesmo? Se eu colocar isso nessa equação, veja, o custo C é 2.700. O que eu não sei é o que eu quero encontrar, por sinal. E o X, a quantidade de camisas que custou isso foram 500. Tá bom? Tá. B eu também não sei. Veja, coloquei informações que estavam no enunciado no formato da equação que o enunciado deu, uma equação de primeiro grau, ou seja, crescimento proporcional. Quanto mais camisas eu compro, mais gasto eu vou ter, e é um gasto fixo. É isso que essa equação está dizendo, mediante a tudo que a gente já conversou hoje, tá bom? Tá.
Mas não é suficiente para encontrar o valor de Q e B. Por quê? Porque eu tenho uma equação com duas incógnitas. Se eu tenho uma equação e duas incógnitas, eu não consigo encontrar o valor das duas incógnitas. Falta informação. Mas o enunciado deu outra informação. Ele deu na situação que você faz 1.000 camisas, o custo é 3.800. Então vamos fazer a mesma coisa. Custo 3.800 é igual ao Q, que eu também não sei, veja, é o mesmo Q, porque eu estou falando da mesma fábrica, a mesma equação. Foram 1.000 camisas. Mais B. Muito bem, agora... Opa, eu coloquei de vermelho ali. Foram 1.000 camisas. Então, cara, o que está rolando aqui? Né? Agora sim a gente tem duas equações e duas incógnitas. A gente pegou as informações do enunciado e conseguiu organizar dessa forma, duas equações e duas incógnitas. Então, eu te garanto, com isso é suficiente para encontrar a resposta do problema, tá bom? Agora, o que a gente deve fazer, né? Quando a gente estuda essa matéria lá no fundamental, matéria de sistema de equações, o professor ele normalmente ensina a isolar uma letra. Lembra disso? Tu isolava Sim, o mas X, pode diminuir também, não pode? e isso pode diminuir. É um dos jeitos. Veja, tu faz o jeito que for mais apropriado. E aí vem a dica que eu vou te dar, tá? Tá. Vou escrever a dica aqui. Sempre que estivermos procurando os coeficientes angular e linear de uma equação afim, diminuímos uma equação da outra, pois isso sempre nos faz zerar o B. Então, é uma dica para resolver equação de primeiro grau. É sempre melhor diminuir. De todas as formas que tem de resolver sistema, para a equação de primeiro grau, o melhor é diminuir, tá bom? Tá. Será que tu consegue diminuir aqui? Vai lá, tenta diminuir para mim. Sempre o que está embaixo do outro, né? Tá. Mas como é que eu diminuo o Q do Q? É zero ou não? Me diz uma coisa. Quanto que é 3 bananas menos 2 bananas? Uma. Uma banana, né? Sim. Tá, é uma banana. Aqui você não tem bananas, mas você tem Qs. Você tem 500 Qs menos 1.000 Qs. Ah, tá. Tá bom. Deu que menos. Ah, posso multiplicar por menos um, né? Vai ficar 1.100 é igual a 500 Q. Show, boy. Isso aí. 1.100. Bem, vamos fazer aos poucos aqui, né? Menos 1.100 igual a menos Menos 500 500. Q. Isso. A ordem que tu coloca não importa, né? 500 Q, o que 500, né? Tipo 2 vezes 3, 3 vezes 2, mesma coisa. Uhum. E aqui B menos B, zero. O número menos ele, independente de que for, é zero. Sim. Então, aqui já dá para encontrar Q passando ele dividindo, né? 1.000 dividido por 500 igual a Q. Claro, se aparecer uns números grandes desses, você, pelo amor de Deus, né, sabe que tem que fazer isso, não é mesmo? Uhum. Daí, meu velho, bem, vai ter hora na tua vida, né, que tu não vai usar calculadora, tipo na SAT, lá, na prova da SAT que envolve sem calculadora. Né? Então, pô, 11 dividido por 5, claro, que é simples, né? Mas pode ser que numa outra situação não seja tão simples. Mas tu pode sempre fazer isso aqui, ó. Quebrar em termos que você conhece melhor. Tá vendo?
10 mais 1. Olha só que show. Como é o mesmo denominador, tu pode deixar em frações diferentes, tá vendo? Agora, quanto é 10 sobre 5? Né? 2. E quanto é 1 sobre 5? Né? 1 dividido por 5. 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 é 1. Então é 2 mais 0,2. Sacou? Aham. 2,2. Então, só uma dica aí. Vai que, né? Às vezes a gente... Essas coisas aí facilitam nossas contas. Beleza, encontramos o quê? Parte da resposta. Agora, que a gente tem o quê? O que a gente vai fazer para encontrar o B? Tu consegue me dizer? Para encontrar o B, É. você vai substituir em uma das equações. Show, é isso aí. Pode fazer isso para mim, por favor? Posso. Que é 2,2, tá? Não esquece. Deu 1.600 o B. 1.600, isso aí. Então a gente encontrou a equação do fenômeno, que rege esse fenômeno. Porque uma vez que a gente tem o valor de Q e de B, no caso, o coeficiente angular e linear, a gente tem a equação que rege o fenômeno. Sendo assim, a gente tem o valor para qualquer quantidade de camisa que a gente quiser. Sim. Então, 2,2x, aqui eu coloco o valor das camisas, mais a quantidade de camisas, quer dizer, mais 1.600. Essa é a equação. Então, Agora, o problema pede o custo de produção de 800 camisas. Fácil, é né? substituir. Só substituir o x por 800. Também vou fazer. Então, normalmente, cara, tu vai ter essas duas situações para obter a equação. Ou tu vai ter um texto que deixa explícito qual é a equação, só vai ter que entender, interpretar o texto, né? Ou ele vai te dar informações. Agora, o método que ele te dá informações pode ser como foi nesse texto ali, né, escrito, ou pode ser por meio de um gráfico, tá bom? Sim. E aí que tá, né? Toda função na matemática, ela gera um gráfico, toda. Mas diferentes funções têm diferentes formatos de gráfico. No caso da função de primeiro grau, o gráfico é sempre constante. Desculpa, sempre uma reta constante, não uma reta. Uhum. Então, fixa isso, tá? Tu vai ver vários gráficos, na SAT tem muita parábola também, mas quando tu estiver falando da equação de primeiro grau, o x não está ao quadrado, é sempre reta, sempre. 100% das vezes é reta. O que vai mudar de uma reta para outra é o quanto inclinada ela está, né? Sim. Se ela está para baixo, para cima, onde ela passa no eixo y, esse tipo de coisa. Tá bom? Então, o gráfico da função afim é uma reta. E, claro, você pode ir, ou seja, de uma equação encontrar a reta ou voltar de uma reta e encontrar a equação dela, tá bom? É Uhum. isso que a gente vai ver, mas como a gente está com pouco tempo, tem outro aluno agora, a gente vai só começar aqui, então vamos começar. Tá. Primeiro vem um fato óbvio, né? Se para construir uma reta, você precisa de, no mínimo, 2 pontos. Então, você tem 2 pontos, você pode fazer uma reta unindo eles. Lembra que eu te falei agora há pouco que para resolver esse problema, encontrar o A e o B, tu precisava de 2 informações? Sim. Então, essas 2 informações são os 2 pontos na prática. Matematicamente, são os 2 pontos.
Então, no caso que a gente estava conversando lá, esse ponto A, por exemplo, ele era aquela situação de 500 camisas e 2.800, né, de custo. Então, aqui seria 500, aqui seria 2.800. Esse outro ponto é o caso das 1.000 camisas e o 3.600 de custo. Sim. Então, você, de certa Mas forma... esse gráfico não tem uma reta, tipo, seguindo. Aqui ele tá falando de duas retas diferentes, né? Ah, tá. Aqui é uma reta só. Mas aqui ele está falando de duas retas, ele quer que tu note algumas diferenças. Que, né, o Jaime Tá bom, então. ia ter aqui. Ao fato de que, aqui como são duas retas, tu nota, e tu notou muito bem que elas são diferentes, tem algo que expressa essa diferença, que é esse ângulo aqui, né? Que tem o ângulo alfa e que tem o ângulo beta. O que é isso, né? É o ângulo que a reta faz com a horizontal. E esse ângulo está associado com a inclinação. Né? Então a gente vê que o que define uma função também, né, é essa inclinação, é esse ângulo que ele faz com a horizontal. Isso é muito importante. Tá. Beleza. Então aqui ele mostra uma forma de obter esse ângulo. Né? Eu obtive de um jeito lá, dependendo do arranjo de pontos que tu tem, tu pode encontrar de outro jeito. Né? Que é pegando as coordenadas em y dividido pelas coordenadas em x. Dá para fazer também. Mas daí tu tem que saber o que é y e o que é x. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um gráfico de uma reta que é dada por essa equação a princípio. Beleza? Então, para obter esse gráfico, só de olhar para a equação, eu não sei. Realmente não sei como é que vai ser o gráfico dela assim. Mas eu posso reparar algumas coisas. Por exemplo, tá vendo que tem o menos 1 aqui? Sim. O que é esse menos 1 no gráfico, né? É Note onde cruza o eixo X com Y. onde cruza o Não, eixo onde cruza o Y. eixo Y, isso. Isso, onde a reta corta o eixo Y. A gente nota que ela corta justamente em Y igual a menos 1. Então, Por que, né, que isso ocorre? Veja. Se o x fosse zero aqui, 2 vezes zero, zero. Sobraria só menos 1. Então, na prática, quando x igual a zero, y igual a menos 1. Né? Se eu fizesse uma tabelinha aqui, de x, y, que nem tem essa, sim. x igual a zero, y menos 1. Então, na prática, o eixo y ele está exatamente em x igual a zero. Note, x igual a 4, igual a 3, x igual a 2, x igual a 1, aqui é o x igual a zero. E a gente vê que o gráfico em x igual a zero está em y igual a menos 1. Então, o coeficiente linear ele tem a ver com o zero, o valor que a gente chama de zero da função, o valor que Uhum. coloca ali no lugar de x igual a zero. Tá? E, bem, Mas esse daí não. Ah, tá. O zero da função é quando x é igual a zero. sim, Tá. porque o outro é a raiz. Se bem que zero da função é raiz, não, acho que estou falando besteira. É que raiz e zero da função é a mesma coisa. Eu confundi, desculpa, confundi. É. Zero da função é o valor de x que zera a função. É isso. Então, no Que caso é aqui menos. seria um meio, né? Não, aí seria quanto? Seria um meio. X igual a um meio. Ah, Porque tá. 2 vezes um meio dá 1. Menos 1, zero. Tá. Então, esse seria o zero da função. Outra coisa importante aqui, que a gente vai abordar mais na última aula, que passou aqui, é o seguinte, esse 2, né? Esse 2 é o coeficiente angular. Ele está associado com a inclinação da reta. Então, a gente nota que, por exemplo, diferente dessa reta aqui, ó, essa aqui é mais inclinada, tá vendo? Uhum. Ela é mais para cima. Isso tem a ver com o fato que tu tem um 2 na frente. Esse 2 ele faz a reta crescer mais rápido, porque Se todo o fosse valor negativo, se fosse negativo, estaria ao contrário a reta, né? estaria para baixo, exatamente. Mas se fosse, por exemplo, 1 em vez de 2, a É reta ela menos. estaria mais É, deitada, sacou? sim. Porque o fato de ter um 2 ali, ele faz o número que tu coloca dobrar, né? Coloca 10, é 20. Então ele faz tu crescer bem rápido. Imagina como seria essa reta se tivesse 1.000.000 aqui na frente. Tu coloca o número 1 no x, já vai para y igual a 1.000.000, tá ligado? No caso aqui,
999.999. Ou seja, de um pontinho para o outro, ela cresce muito rápido. Então, ela estaria super inclinada. Ela estaria quase vertical, concorda comigo? E esse xzinho é o quê? Xzinho, O x do lado 2, ele faz o quê? Inclinação também? esse X aqui, É. esse X é onde tu coloca o número que tu quer. Aí vai dar inclinação ou não? Não, X é só a entrada da tua função, tu coloca o número que tu quiser. O que vai Tá, indicar a inclinação é o número que multiplica o X, tá? tá bom. É ele que fala sobre a inclinação. Tá bom? Na próxima aula a gente fala mais e faz mais alguns exemplos, beleza? Tá. Então tá bom. Falou, meu velho. Até a próxima. Valeu.